Mateuzinho sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e será desfalque no Flamengo. Para quem não viu o lance, ó, a foto foi essa aqui. Olha essa imagem, meu parceiro. Caralho, não tinha visto isso não. Perna esquerda aí do Marinho, no joelho do Figueiredo, camisa 15 do Vasco. Mateuzinho. Falei Marinho, né? Essa praga. A imagem do Mateuzinho aí, né? Infelizmente, saiu caro essa tentativa de chutão, que ele, né, ainda foi falta marcada e cartão amarelo para o Mateuzinho, diga-se de passagem, que de fato foi. E o lateral, né, que foi substituído por causa disso aos 33 do segundo tempo, após essa dividida, né, foi ao hospital, fez os exames que diagnosticaram essa fratura na tíbia da perna esquerda. O Flamengo espera aí um prazo mínimo de 2 meses, Perrota, de molho para o Mateuzinho retornar às suas atividades. E falando em retornar às atividades, que eu vou querer a opinião do Perrota e do Bigode sobre a ausência do Mateuzinho, né? O quão falta pode fazer o Mateuzinho, né? O técnico Vitor Pereira teve um sinal de esperança hoje no treinamento no Ninho do Urubu, né? Com os jogadores titulares, né, em folga por conta do jogo de ontem, o Varela e o Wesley realizaram atividades físicas lá no Ninho do Urubu. O time todo de folga, mas Varela e o Wesley, que estão, né, no departamento médico, realizaram atividades físicas em dia de folga, né? O técnico Vitor Pereira espera contar ou com o Mateuzinho, ou com o Wesley, ou com o Varela, para ter um lateral direito de ofício no elenco, porque se os dois permanecerem machucados, o Flamengo não tem nenhum lateral direito para jogar, no mínimo, a partida contra o Vasco no domingo. E aí, o lateral uruguaio titular no começo da temporada está em tratamento por um problema no pubis, e o jogador jovem, né, de 19 anos, o Wesley, da base do Flamengo, cria da base, está em fase final de recuperação após lesão muscular de grau 2 na parte anterior da coxa direita. A dupla ainda é dúvida para o segundo jogo e o Flamengo trabalha incessantemente para ter um dos dois disponíveis aí para o Vitor Pereira jogar, botar para jogar no domingo, dia 19. Perrotinha, primeira pergunta sobre o Mateuzinho. Qual falta faz o lateral camisa 34 do Flamengo? E o segundo é a sua expectativa do Vitor Pereira contar com um dos dois laterais que ainda estão machucados, principalmente para jogar contra o Vasco. Ou seja, a gente tentativa assim de uma titularidade, porque não tem lateral para jogar de titular. Como é que está a sua expectativa para a lateral direito do Flamengo para o próximo jogo que acontece no domingo? Vamos lá. Sobre o Mateuzinho, fortuito, né? Faz parte, infelizmente, mas uma falta de sorte. Desejo plena recuperação. Ele escreveu nas mídias sociais dele, depois, de repente, eu posso até dar uma lida para vocês ficarem por dentro. O Diogo, ele mandou uma mensagem legal, mas enfim. E é engraçado, né? Porque a gente vem vivendo nos últimos anos nessa posição uma inconstância absurda, né? O Mateuzinho não consegue fazer uma sequência de jogos que agrade o torcedor. O Varela, até pouquíssimo tempo atrás, parecia nem ter estreado ainda no Flamengo, de tão mal que vinha, completamente diferente do que, por exemplo, a gente viu na Copa do Mundo, do Varela, e do que a gente via na seleção. A gente teve um Rodinei durante anos, né? Um jogador inconstante que nos últimos meses de contrato, depois de tanto tempo, teve uma performance positiva, né? E aí a gente, tirando o Rafinha em 2019, a gente há muito tempo vem sofrendo um pouco nessa posição com relação a um jogador se firmar ali, né? A gente teve o, meu Deus do céu, Isla, né? Também que chegou bem, todo mundo ficou maravilhado com o Isla no começo e depois, meu irmão, demais, tudo errado, né? O cara teve problemas pessoais complicados, a cabeça parece ter realmente derrubado a performance dele, e foi daí para pior. O peso na cabeça, né, que derrubou. Não sei, eu não posso afirmar, mas... Não, tô falando que fica pesada a cabeça, né? Muita gente diz isso, né? E aí, cara, é o seguinte, eu acho que amanhã, na reapresentação do Flamengo, a gente deve ter mais ou menos noção se existe alguma mísera possibilidade do Varela ou do menino poder jogar no próximo domingo. Qual o nome do menino, Perrota? Eu esqueci, cara. Eu sabia, por isso que eu te perguntei. Sou babaca. Eu sei.
Não vou falar agora também, Dani-se. Você não vai falar também. Wesley. Não, chat nojento. Eu amo eles. Mas eu tava com medo de falar Wesley e não sei Wesley, entendeu? Eu sou péssimo para nome, galera. Eu sou muito ruim para nome. É mesmo. Enfim, amanhã acho que na representação que a gente deve ter alguma ideia, mas assim, acho muito pouco provável que, por exemplo, Varela tenha essa condição pelo fato de ser uma pubalgia, né? E a gente sabe o quão complicado é. Aí vai o Varela joga, né? Mas, titular. Mas assim, cara, tem que torcer para ter. Gostaria da sua opinião sobre a lateral direita do Flamengo, que dentro de toda essa situação vê agora a necessidade, né, de ir em busca de um reforço, né? Parece que a lesão do Mateuzinho faz o Flamengo ter a necessidade de contratar um lateral direito, né? Com o Mateuzinho fora por pelo menos 2-3 meses por conta da cirurgia, né? Da cirurgia não, por conta da fratura na tíbia, o Varela lesionado, mas em fase ainda de transição, né? E com convocações para a seleção uruguaia, a cúpula rubro-negra contratará algum jogador para a posição, pelo menos é a aposta do repórter Vene, né? Aconteceu o que o Flamengo mais temia, a necessidade, os torcedores mais temiam, que é a possível contratação de um jogador que o Flamengo até agora nesse mercado só contratou um jogador, que foi o Gerson, e agora parece que a lateral direita será necessária de imediato, Bigode. Lembrando que a janela de transferências se fecha no dia 4 de abril, teoricamente o Flamengo tem tempo para isso acontecer, está até atrasado, e alguns nomes começam a aparecer no radar do Flamengo, pelo menos na internet, né, Bigode? Então apareceu aí o nome do Kelvin, lateral do Atlético Paranaense, apareceu o nome também do Danilo, lateral aí, que eu não sei se ainda está na Juventus, não sei onde anda o Danilo, né? Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre, né, a ausência do Mateuzinho, quão falta pode fazer também, e principalmente sobre os nomes aí, né, que podem surgir como opção para a lateral direita do Flamengo. Alguns, inclusive, dizem, o Bigode, que seria o momento certo para o Flamengo tentar ir atrás do Montiel e aproveitar a fase ruim do Sevilha, que está para cair na La Liga. O Sevilha está na antepenúltima colocação. Irmão, eu como tô cagando pra porra do cancelamento, melhoras pro Mateuzinho, entendeu? A gente sabe que é um profissional que não tá apto a fazer o seu, a gente nunca deseja nada de mal fisicamente, mas vou falar uma parada pra tu. Há males da vida que vem para o bem. Oiaiá, oiá. Irmão, verdade é, contusão, infelizmente a contusão é providencial. A verdade é essa, senão, se a gente depender dessa diretoria para analisar, acontece uma merda. A mesma coisa que eu vou falar sobre o Bruno Henrique no ano passado. Eu desejo coisa ruim pro Bruno Henrique? Não. Puta jogador, o melhor jogador da era Landim. Bruno Henrique. Bruno Henrique de 2019. Mas a lesão dele foi providencial para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e também a Libertadores. Porque o Dorival não tinha culhão para barrar ele. Ou barrar outro, ou que seja outro jogador, não ia ter. Ia gerar um desconforto no elenco, né? Barrando. O Pedro estava pedindo passagem. O Pedro foi artilheiro. O Pedro só foi artilheiro e melhor jogador da Libertadores porque o Bruno Henrique se machucou. A verdade ele teria ficado no banco, e a verdade é essa. A verdade é essa. E agora a gente pode ter uma puta solução, a gente pode achar um jogador para solução para lateral direita, porque o Mateuzinho se machucou. A verdade é essa. E não deveria ser, tá, galera? Se a gente tem uma diretoria forte, se a gente tem um treinador com culhão, não ia acontecer isso, a gente não precisava. A verdade é, hoje a gente tem um Varela, o Varela para mim é tiro no escuro. Ainda mostrou porra nenhuma. A gente tem um menino da base, para mim, já seria meu titular. O Wesley seria o meu titular. Eu daria uma sequência aí de 4, 5 jogos pro Wesley. Mas também tá machucado. E o Mateuzinho, com todo respeito, o Mateuzinho é ruim pra caralho, viado. O Mateuzinho já teve chance pra caralho. O Mateuzinho é fraco. Pode amanhã, daqui a 5 anos, ele sair. Daqui a um tempo ele sair do Flamengo e voltar bem pra caralho? Pode, galera. Pode. A gente tem que parar também de achar que eu sempre falo aqui, vamos dar chance para os meninos da base. Mas os meninos também tem que se ajudar, irmão.
A gente achar que toda hora a gente tem craque na base, não tem. E o Mateuzinho teve chance pra caralho e não soube aproveitar. Também é um dos culpados lá, junto com o Santos, naquele gol que tirou o Flamengo da órbita lá contra o Al Hilal. Então é isso. Parabéns, melhoras, na verdade. Melhoras para o Mateuzinho, que ele esteja apto. Se tiver outra chance, ele que agarre melhor. Mas, por enquanto, para mim, ele não agarrou a chance. E agora a gente tem um sério problema para a lateral direita e um sério problema para a lateral esquerda. Porque depois eu vou